Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. É uma alegria estarmos todos juntos na presença do Senhor. Nosso desejo é conhecer o que está no coração de Deus, porque nós amamos o Senhor e nós queremos viver e fazer a sua vontade. E nesses tempos finais, momentos que antecedem a sua volta, nós precisamos saber o que Deus quer, para que a nossa vida e o nosso viver não sejam sem objetivo e não sejam segundo nossa própria vontade, mas segundo a vontade do Senhor. É algo inegável que, se nós nos voltarmos à palavra de Deus, percebemos que o Senhor se importa com algo que se chama edificação. Isto é algo que está no coração de Deus, vai desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e até Apocalipse. E a Bíblia termina com uma linda edificação que é a Nova Jerusalém. E a história da Nova Jerusalém é a nossa história com Deus. Mas para que isso se torne realidade, existem alguns pontos que nós precisamos conhecer, alguns princípios que precisamos conhecer, precisamos saber o que está no coração de Deus. E é isso que nós veremos no dia de hoje e no dia de amanhã. E oramos para que o Senhor revele isso em nosso espírito. Se dermos uma olhada em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19 até o versículo 22, nós veremos o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos perceber os versículos que falam a nosso respeito, certo? Quando lemos esse versículo, nós não devemos pensar, está falando deles, está falando de nós, correto? Então, aqui diz que já não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e nós somos da família de Deus. Versículo 20, edificados, preste atenção a essa palavra, edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nós somos edificados sobre um fundamento. E aqui diz no versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós juntos somos um edifício. E aqui fala um edifício bem ajustado. Se somos edifício, isso é fruto da edificação. Então, nós podemos perceber que no coração de Deus, quando Deus olha para os irmãos, quando Deus olha, para os seus filhos, e isso muitas vezes nós compartilhamos com vários líderes cristãos, Deus não olha somente um número, tem tantos. Deus olha, vocês estão edificados ou não. Não adianta sermos muitos e não estarmos edificados. Deus quer que nós estejamos edificados. Então eu tenho que olhar para os irmãos e compreender que no coração de Deus, Deus quer que eu seja edificado com os irmãos. Correto? Então, edificado sobre fundamentos, apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E nós, como esse edifício,
nós crescemos para santuário dedicado ao Senhor. E o versículo 22 explica muito bem, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! Nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa é uma realidade que nós precisamos ver, conhecer e tocar. Agora, no Velho Testamento nós temos porções que descrevem detalhes a respeito disso, dentro dos princípios espirituais apresentados pela Palavra de Deus. E para que essa realidade da edificação possa ser realmente visto, revelado, tocado por nós, nós vamos ver algumas porções do Antigo Testamento, para que através da figura do Antigo Testamento possamos compreender melhor a realidade que se fala no Novo Testamento. Amém? Então vamos para Êxodo, capítulo 25. Nós vamos hoje falar do livro de Êxodo e amanhã nós falaremos do livro de Esdras. Êxodo 25, versículo 2 diz o seguinte: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Versículo 8: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus quer uma habitação. Deus quer um santuário para poder habitar no meio do seu povo. Isso quer dizer, Deus quer habitar conosco. Isto é algo que está no coração de Deus e eu preciso conhecer esse coração. Deus não somente deseja habitar em mim, mas habitar em nós coletivamente como um santuário, certo? Dedicado ao Senhor. E me farão um santuário, mas essa questão do santuário só vai surgir se houver o versículo 2, que diz, fala aos filhos de Israel, que me tragam oferta. Para que haja edificação, é necessário que o povo de Deus traga um material para a edificação. Sem material de edificação, não há edificação, não há edifício. Que me tragam oferta. E ele diz, de todo homem cujo coração o mover para isso. Aqui nós temos um princípio muito importante. Deus quer que os homens cujo coração o moverem para isso, lhe tragam a oferta. Os irmãos estão compreendendo? Comece com o nosso coração. Existe alguma coisa movendo ou não em nossos corações para atender essa necessidade de Deus que é habitar no meio do seu povo, que é essa edificação. Algo move ou não em nosso coração. Ele diz assim, me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Isso quer dizer o quê? Eu quero receber a oferta se for de coração. Se não for, eu não quero. Então, não é simplesmente eu quero participar. Temos ou não coração para isso? Qual é o nosso coração hoje para a casa de Deus? Algo move ou não? Nosso coração nos move ou não
para trazermos o material para edificação. Não há edificação se eu sou simplesmente uma pessoa passiva. Eu não contribuo, eu não trago material. E aí o Senhor diz, versículo 3 de Êxodo 25, esta é a oferta que dele recebereis, ouro, prata e bronze. E aí vem o versículo 4, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. Versículo 5, peles de carneiro, tinta de vermelho, peles finas, madeira de acácia. Versículo 6, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção, para incenso aromático. Versículo 7, pedra de ônix, pedra de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Significa o quê? Muitos tipos de materiais. Se você não tem um material, você tem outro. Mas que você tem material, tem. A questão é onde está esse material? Na sua casa, escondido no seu ser? E quando nós falamos isso hoje, nós sabemos que nós edificamos com o Cristo que nós experimentamos, não é isso? Eu não creio, amado irmão, amada irmã, que você não tenha nenhuma experiência de Cristo. Alguma experiência tem. Pode não ser uma pedra de ônix. Pode ser pelo de cabra. Não é? Aqui não fala pelo de cabra? Na edificação de Deus vai necessitar pedra de ônix e vai precisar de pelo de cabra. Eu não tenho pedra preciosa, mas eu tenho pelo de cabra. A questão é onde está o pelo de cabra? Você está trazendo ou não para a edificação? Seu coração move ou não move para isso? Então o Senhor olha para o coração e devido a tantos tipos de materiais necessários para essa edificação, Deus sabe. Por que Deus diz, eu quero que me tragam oferta? Porque Ele sabe que esse material está no meio do seu povo. Só que estava na mão do povo, agora vai ser entregue na mão de Deus. Agora vai ser feito para edificação. Ele disse, versículo 8, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus quer habitar em nosso meio e Ele precisa que nós tragamos o material. O Cristo que nós experimentamos. A porção que nós ganhamos de Deus. E olha o versículo 9, que é de grande importância. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus está falando, eu quero que vocês me façam um santuário, mas vão fazer segundo o modelo que eu vou mostrar. Não é construir algo segundo a sua ideia, segundo o seu conceito. Eu darei o modelo, não somente do tabernáculo, modelo também de todos os seus móveis. Tudo que está dentro tem que ser segundo o modelo de Deus. Aí nós descobrimos uma coisa, que a edificação é segundo o modelo de Deus. Olha só, Moisés, formado no Egito,
provavelmente com conhecimento de construir uma pirâmide, correto? Falar para ele construir um tabernáculo, que é uma tenda, fichinha, fácil. Deus diz, não, você não vai usar nada daquilo que você aprendeu no Egito. Eu não quero pirâmide, eu quero um tabernáculo. E tem que ser segundo o modelo que eu mostrar para você, inclusive os móveis. E a ênfase nisso é grande. Olha o que diz o versículo 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Isto é pela revelação de Deus esse modelo. E hoje, na edificação da igreja, a mesma coisa. A edificação não se dá baseado no conhecimento humano. Tem que ser segundo a palavra de Deus, segundo a direção de Deus, a revelação de Deus. Por quê? É morada para Deus e não para o homem, entendeu? É habitação do Senhor. Por isso, nessa edificação, nós precisamos conhecer o modelo. Se eu quero participar da edificação, se eu quero participar da confecção de todos esses itens, eu preciso conhecer o modelo. Não adianta nós fazermos algo e no final o Senhor falar, eu não quero. Desperdiçamos a nossa vida. Você quer ouvir isso no final de sua vida? O Senhor falar, tudo que você fez, eu não aceito. Eu não quero. Eu não quero que isso ocorra comigo. Por isso é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. Por isso é tão importante termos a revelação de Deus. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Olha, Êxodo 26, 30. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Olha como o Senhor enfatiza isso aí. Moisés, é segundo o modelo que te foi mostrado no monte. E nós sabemos que o Senhor, quando foi descrevendo, deu todos os detalhes, né? Menor coisinha. Tem que ser assim. Deu até as medidas. Números 8, 4. Por exemplo, quando eu falo do candelabro. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. Então o Senhor disse, tem que ser segundo o modelo, correto? Agora nós vamos entrar em Êxodo 25, versículo 10, que diz assim, também farão uma arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, de 1 côvado e meio a altura. Versículo 13, farás também varais de madeira de acácia e o cobrirás de ouro. Versículo 17, farás também um propiciatório de ouro puro de 2 côvados e meio, será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Versículo 23, também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Eu somente escolhi alguns versículos, mas se vocês lerem Êxodo 25, daí é uma repetição. Farás. Ele menciona cada item. Você tem que fazer esse item, 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 e ele dá os detalhes.
Então, aqui tem uma ordem: farás. Correto? Agora, em Êxodo 35. Êxodo 35, versículo 4. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, versículo 5, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor. Tá? Agora, a ênfase aqui, Êxodo 35, é trarás. Tá certo? Mas aqui ele diz assim: tomai do que tendes. Oh, preste atenção, o Senhor nunca vai exigir algo de você, algo que você não tenha. Se ele pede, é porque ele já te deu. Ele sabe o que você tem. Ah, ele sabe. Não adianta esconder. Ele que deu, é aí que está a questão. Ah, eu não tenho nada. Ah, não tem? Dá uma olhadinha. Tem sim. Eu me lembro, uma vez, uma irmã ligou para mim e disse: irmão Miguel, eu não vou poder ir para a conferência, sabe, porque eu não tenho os recursos. Eu disse: o quê, minha irmã? Você pode repetir para mim? Eu não vou poder ir para a conferência porque eu não tenho os recursos? Eu disse: irmã, eu quero que você me explique direitinho. Você não tem ou usou mal os recursos e agora não tem? Seja sincero. Daí ela falou: eu tinha, usei mal e agora não tenho. Disse, agora está certo, agora você está falando certo. Como não tenho? Deus te deu, você usou de maneira errada. Então, olha só, tomai do que tendes. Agora, deve ser uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto. Um dia Deus me deu, mas Ele me deu e agora vejo que o que Ele me deu é para a sua casa, é para edificação. E eu tenho agora um coração disposto e voluntário, porque aqui diz voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. Daí ele menciona de novo, né? Ouro, prata, bronze, e menciona aqueles materiais. A ênfase aqui é trarás. Preste atenção a esses pontos que eu estou falando. Amém? Agora, qual é o próximo passo? Êxodo 35, versículo 10. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. Agora, Deus precisa de homens hábeis para trabalhar nesse material, para se fabricar aquilo que o Senhor ordenou. E aí existe a questão do dom que Deus deu a cada um, a habilidade que o Senhor deu a cada um. Amém? Agora, você precisa colocar à disposição de Deus a habilidade que Ele lhe deu. Êxodo 35, a partir do versículo 20, nós vemos que o povo trouxe. Eles obedeceram. Então vamos ver como é que foi isso. Êxodo 35, a partir do versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés
21. E veio todo homem cujo coração o moveu. Aleluia. Cujo coração o moveu. Esses vieram. Amém? Veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu. Coração e espírito. Coração move, o espírito impele. Irmãos, é assim que ocorre a edificação da igreja. Inclusive hoje. Isso não é uma história daquele tempo. Essa é a história de hoje. Como eu disse, por meio dessas figuras aqui, nós compreendemos melhor como é o processo da edificação. Veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Então era para a tenda, era para os móveis e para as vestes. Versículo 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Olha a ênfase no coração. Nossa esperança, nosso desejo é que nos dias de hoje, as igrejas, aqui falando a igreja em Bauru, o Senhor possa dizer, todos têm coração. Amém. Certo? O Senhor olha o nosso coração. Disposto de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Versículo 23. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. 24. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia, e todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Então você pode ver, cada um vinha trazendo o que tinha. Diferentes materiais, não eram todos a mesma coisa. Você pode ver a variedade. Isso é riqueza da igreja. Essa variedade não é tudo igual. Versículo 25. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado. Estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Olha a importância das irmãs, né? Fizeram com as próprias mãos. Isso é amor, não é? Fazer com as próprias mãos. Olha só o versículo 26. Todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Pelo de cabra, o que adianta esse pelo de cabra? Entrega na mão dessas mulheres e vê o que vai surgir. Isso é vida da igreja, irmãos. 27. Os príncipes traziam pedras de ônix, pedra de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E 28. E os aromatas e o azeite para iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Versículo 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Louvado seja o Senhor. O povo respondeu, o povo reagiu. Agora, então, essa é a parte que mostra que o povo trouxe, né?
Então, eles reagiram, eles obedeceram. Agora, vamos para uma outra parte, que é ligado a chamar pelo nome. Versículo 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. 31. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Olha só, é o Espírito que nos capacita. Amém. Amado irmão, amada irmã, nós falhamos demais porque nós olhamos para nós mesmos. Ah, eu não posso, eu não consigo. Mas quem mandou você fazer? É o Espírito que vai fazer. Você só tem que se dispor para o Espírito. Então, nós não queremos mais ouvir. Deus não quer mais ouvir. Eu não posso. Claro que Deus diz, eu já sei que você não pode. Não é novidade que você não pode. É meu Espírito que vai capacitá-lo. Chega de desculpas esfarrapadas, certo? É o Espírito que vai capacitar. Aqui diz, o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Olha o 32. Para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze. 33. Para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Isto é, ele trabalhar esculpindo, né? 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem. A ele e a Oliabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan. 35. Encheu de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, carmesim, linho fino e a do tecelão. Sim, toda sorte de obra e a elaborar desenhos. Olha só, não somente o Senhor deu habilidade, também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, ensinar a outros. Está vendo? Quando algum irmão diz assim, eu não sei, vem, eu vou te ensinar. Eu vou te dizer, Deus me habilitou. E eu quero que isso você ganhe também. Não é maravilhoso, irmãos? Pensa numa vida da igreja assim, com essa realidade. É possível? É só querer viver. Se foi possível com o povo de Israel, não vai ser possível conosco? O Senhor hoje habita em nós. Não é assim? Capítulo 36, versículo 1. E assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. 36, versículo 2. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Você vê, Deus deu habilidade, mas precisa de coração para fazer. Deus hoje está olhando para nós e está esperando isso. Como nós vamos reagir? E olha só, 36, versículo 3. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então o povo ia trazendo material, e eles iam trabalhando nesse material
para com esse material fazer todas as peças do tabernáculo, né, dos móveis e de tudo que era necessário. Então, eles receberam de Moisés, versículo 3, todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Versículo 4, então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. Isso quer dizer, eles deixaram suas próprias coisas para se dedicar à obra do Senhor. E versículo 5, e disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Versículo 6, então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Olha o que é isso. Proibido de trazer mais. Chega, já está sobrando. Não, mas eu quero trazer. Não, não pode mais trazer. Eu sonho com essa realidade no nosso meio. Tem alguma necessidade? Todos reagem. Irmãos, chega, já tem o suficiente, chega. Imagina a alegria de Deus. Então, o povo foi proibido de trazer materiais. Versículo 7 de Êxodo 36, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que devia fazer e ainda sobejava. Certo? Então, o Senhor chamou as pessoas e o povo trouxe, né? Trouxe mais do que suficiente, até tiveram que proibir, não era para trazer mais. Agora vamos para uma outra porção. E essa porção tem como título assim, deles fizeram. Lá na frente, nós lemos o versículo que o Senhor disse, farás, não é? Farás. Agora, vamos por uma série de versículos que diz, fizeram. Êxodo 36, 11. Fizeram laçadas de estofa azul. 36, 13. Fizeram 50 colchetes de ouro. 37, 1. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. 38, 1. Fez também um altar de holocausto. Olha, isso aqui eu estou lendo assim para somente escolher alguns versículos, entendeu? Eu quero que os irmãos vejam o processo, os passos. Né? O Senhor de trarás, trouxeram. Né? O Senhor disse farás, fizeram. E hoje, quando o Senhor fala, o que acontece? Quando o Senhor fala hoje, o que acontece? Ocorre o que aconteceu aqui? Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos num momento muito especial. São momentos que antecedem a volta do Senhor. O Senhor quer a sua habitação. E Ele fala conosco. Qual vai ser a nossa resposta, a nossa reação diante de tudo isso? Agora, o que é maravilhoso está em Êxodo 39 e 32. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Concluiu. A nossa esperança é que chegue o dia em que se possa dizer, concluiu.
concluiu. Agora que estava concluído o material, né? O material estava concluído. Agora, 40, Êxodo 40, versículo 1 e 2. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Todo o material está pronto, agora você tem que levantar, né? Tem que colocar cada coisa em seu lugar. Olha só, aí, vamos ler de novo, versículo 1 e 2. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Versículo 3. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com véu. Versículo 4. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás suas lâmpadas. Isso quer dizer o quê? O Senhor disse para que eles pudessem levantar o tabernáculo e, uma vez levantado, colocar todos os móveis, todos os itens dentro do tabernáculo. Versículo 16 de Êxodo 40. Tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Versículo 17. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Êxodo 40, versículo 33. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Aleluia. Um dia a obra vai terminar. Aleluia. E aí, Êxodo 40, versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 35. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. 36. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. 37. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. 38. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. No final, nós vemos o Senhor habitando com seu povo e guiando o seu povo. Essas porções de Êxodo não são uma figura maravilhosa? Você pôde compreender melhor o processo de edificação? Agora é a nossa vez. Isso não é para nós sabermos, simplesmente. Isso é para nós vivermos. E Deus deseja a participação de cada um de nós. Amém? Então, essa era a porção de hoje. Amanhã nós continuamos. Jesus é o Senhor.